Boa noite, amados irmãos. Vamos estar iniciando o nosso momento de adoração, de aprendizado da Palavra de Deus nessa noite, nessa quinta-feira abençoada, com o Salmo de número 105, que diz assim, irmãos: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as tuas maravilhas, gloriai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, o juízo dos seus lábios. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de mais uma vez, Pai, estarmos nesse momento na tua presença para aprender de ti. Fala aos nossos corações, Pai, nós te pedimos a tua graça, Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com alguns cânticos, depois ouviremos então, ou vamos acompanhar a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seu Espírito
Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. Pelo que fará em nós. Deus tem muitos propósitos com todas as coisas que Ele faz. E não é diferente com essa pandemia e outras calamidades que têm se abatido sobre a raça humana. Um dos propósitos, sem dúvida, é trazer a humanidade ao arrependimento, refletindo sobre a sua fragilidade e a grandeza de Deus. Infelizmente, por conta da dureza do coração humano, muitos, mesmo debaixo de intensa dor e sofrimento, em vez de se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados, endurecem os seus corações, viram as costas para Deus e caminham para o flagelo pior de todos, que é o sofrimento eterno. A mensagem de hoje tem a ver com isso, a necessidade de nós entendermos com clareza que Deus nos chama ao arrependimento através da dor e do sofrimento. Queridos, o Senhor Jesus, no seu sermão escatológico, que nós encontramos registrado em Mateus 24 em diante, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, ele anunciou uma série de sinais que marcariam o seu retorno, como guerras, fomes, epidemias, terremotos, falsos profetas, perseguições. É bom lembrar que estes sinais, eles não foram dados pelo Senhor Jesus para que nós marcássemos a data da sua vinda, mas apenas para que tivéssemos certeza de que ela acontecerá. Porque se ele acertou em todas estas previsões, com certeza também a sua palavra de que ele um dia voltará em glória é verdadeira e merece nossa confiança. O livro de Apocalipse cobre o mesmo período que é coberto pelo Senhor Jesus no seu sermão escatológico, que é o período que vai entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. E os sinais que Jesus falou que marcariam a sua chegada, eles também são reapresentados no livro de Apocalipse, só que de maneira figurada, de maneira simbólica. Por exemplo,
apóstolo João, autor do livro, nas visões que ele teve, ele fala do cordeiro quebrando selos, ele fala de anjos tocando trombetas e derramando taças da ira de Deus sobre a humanidade. Estes símbolos introduzem os sinais, os mesmos sinais que o Senhor Jesus Cristo falou que haveriam de cobrir ou marcar esse período, e que são estas fomes, guerras, epidemias, sofrimento, terremoto, cataclismas. No livro de Apocalipse, essas pragas, estas pestes, estes juízos de Deus são introduzidos quando o Cordeiro abre os selos e 4 cavaleiros, eles saem da parte de Deus para chegar até a terra com a vontade de Deus. O primeiro cavalo branco representa o Senhor Jesus saindo para vencer e vencedor. E logo em seguida, os cavalos preto, amarelo e vermelho, que simbolizam morte, fome e guerra, e todos os flagelos que já haviam sido descritos pelo Senhor Jesus no seu sermão escatológico. O alvo de Deus, como nós dissemos, com estes flagelos que são derramados sobre a terra, são variados, mas nós podemos aqui mencionar alguns, pelo menos 3 deles. Sem dúvida, em primeiro lugar, Deus castiga a humanidade, Deus castiga os ímpios por causa dos seus pecados, por causa da idolatria, da imoralidade e uma série de outras atitudes condenadas por Deus. Deus, então, na sua justa ira, na sua santidade, que não pode deixar o pecado passar em branco, ele derrama sobre a humanidade o furor da sua justiça, da sua santa ira. Outro objetivo de Deus é purificar a sua igreja, limpar a igreja das impurezas, da imundícia, purificar os crentes, desapegar o coração deles aqui desse mundo, fazê-los ansiar pela eternidade, ensiná-los a depender de Deus, a ter paciência e a ter humildade. E o alvo de Deus também, sem dúvida, é trazer todos ao arrependimento. Com esses juízos, flagelos, castigos que Deus derrama sobre a humanidade, ele deseja atrair o homem de volta a si, trazer os seres humanos quebrantados diante de si, humilhados diante da sua glória e da sua majestade, para que ali recebam perdão e a vida eterna. De que maneira os flagelos, as dores, sofrimentos como dessa pandemia, eles conduzem as pessoas ao arrependimento? Primeiro, porque as pessoas deveriam ver o quão impotentes elas são com relação ao seu próprio destino. Elas não têm controle nenhum, elas não têm recurso nenhum. Elas devem perceber que a ciência não pode prevenir isso, que a medicina não pode prevenir isso, que a economia não dá conta de resolver isso, e, portanto, os homens deveriam se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele governa e que Ele, de fato, tem o controle de todas as coisas e não a raça humana e não os seres humanos. Com isso também, Deus deseja mostrar que os deuses das nações, elas são deuses falsos, eles não ajudam, eles não existem, na verdade, eles são impotentes para resolver essa situação. Deus deseja que o pavor da morte toque o coração do homem e que ele se volte para Deus em busca de socorro. E não somente isso, mas o pavor do juízo de Deus, o pavor do sofrimento eterno. Essas pandemias, calamidades e flagelos têm como objetivo nos despertar para a nossa mortalidade, nossa finitude e o horror que nos espera depois da morte, no inferno que arde com fogo e enxofre para destruir, para castigar o diabo, seus anjos e todos aqueles que se revoltam contra Deus. Ou seja, através desses flagelos, Deus deseja trazer os homens de volta para si. O grande perigo que nós corremos e que as pessoas correm é não entender que esse é o alvo de Deus, nos trazer ao arrependimento e endurecer o coração. E é exatamente isso que o livro de Apocalipse fala com tanta clareza, que eu queria mostrar para vocês aqui. Selecionei algumas passagens do livro de Apocalipse que eu quero trazer para vocês aqui. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 9, de 20 a 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos
deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aqui no capítulo 9, do verso 20 em diante, o apóstolo João descreve estes flagelos terríveis que foram derramados sobre a humanidade e que matou um terço da raça humana. Nós entendemos que esse número é figurado, que significa uma grande quantidade de pessoas morreram e morrerão debaixo dos flagelos das calamidades que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Contudo, note o que é que João diz aqui. Os que sobreviveram, eles não se arrependeram. Não se arrependeram do quê? Das obras das suas mãos, ou seja, daquilo que eles tinham feito. E esse arrependimento seria verdadeiro se eles deixassem de adorar os demônios, se eles deixassem os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Uma das coisas pelas quais Deus está irado e pelas quais ele derrama sua ira sobre a humanidade é exatamente que a humanidade virou as costas para o único Deus verdadeiro. Fizeram deuses para si, adoraram ídolos feitos de material perecível, ídolos que obviamente não veem, não ouvem e não andam, e que não podem sacudir o homem. Mas o homem abandonou a Deus pelos seus ídolos. E atrás dos ídolos estão os demônios, que promovem a idolatria. Os flagelos de Deus têm como objetivo levar o homem a se arrepender dos deuses falsos que criaram para si, a se arrepender da idolatria e de ter voltado as costas para Deus. Mas, olha, eu destaquei no verso 20, não se arrependeram, apesar de todo o sofrimento, apesar da dureza dos flagelos que Deus derrama sobre a humanidade, muitos simplesmente endurecem o seu coração. Verso 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Não se arrependeram das suas obras más que haviam praticado. Os flagelos, como essa epidemia, por exemplo, eles têm como objetivo levar o homem a se quebrantar diante de Deus, a examinar sua vida, perceber a glória de Deus, a santidade de Deus e a nossa própria pecaminosidade. Entretanto, o livro de Apocalipse já antevê que muitos não vão se arrepender dos seus pecados, não vão se arrepender das obras da sua mão. Ainda no mesmo livro, no capítulo 16, eu destaquei os versos 9, 11 e 21, onde a mesma atitude é retratada. Com efeito, diz aí o verso 19, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que dureza de coração! Veja aqui, no verso 9, diz aqui que os homens se queimaram com intenso calor. Um dos flagelos foi exatamente esse calor intenso que Deus derramou sobre toda a humanidade. Em vez de se arrependerem e darem glória a Deus, os homens blasfemaram o nome de Deus, o Deus que tem autoridade sobre estes flagelos, não somente para mandá-los, mas para suspendê-los também. Em vez de se humilhar e clamar a Deus por misericórdia, os homens blasfemaram, falaram mal de Deus, insultaram a Deus por causa desses flagelos, por conta do intenso calor que eles estavam sentindo, quando o objetivo era, de fato, levá-los a se humilhar diante de Deus. Aqui nos versos 10 e 11, diz que os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Imagina a intensidade do sofrimento, morder a própria língua.
diante do flagelo, da dor, diante do sofrimento que Deus trouxe através dessas calamidades. Mas em vez de se arrependerem das suas obras, veja aí o final, onde eu destaquei o versículo, eles blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que eles estavam sofrendo. Morderam a língua de dor, mas não se vergaram, não se dobraram diante de Deus, não se humilharam diante de Deus. Eles preferiram 1000 vezes sentir a dor mais intensa do que sair do seu orgulho e da sua arrogância e se humilhar diante de Deus a quem eles ofenderam. Veja ainda o verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. A dor intensa causada por uma chuva de pedras caindo sobre as cabeças, quebrando ossos, destruindo a casa, destruindo a plantação, destruindo os animais, trazendo uma dor intensa, imensa. Entretanto, em vez de se arrepender dos seus pecados, os homens simplesmente blasfemaram de Deus, insultaram a Deus, desafiaram a Deus na dureza do seu coração, preferiram morrer debaixo de uma chuva de pedras, morrer sentindo intensas dores do que se vergar diante de Deus e se humilhar e se arrepender dos seus pecados. Oh, queridos, quão duro é o nosso coração, quão duro é o coração do homem, quão profundamente o pecado de Adão e Eva nos atingiu, quão profundamente corrompida é a nossa natureza, quão prejudicado está o nosso arbítrio, a nossa consciência, o nosso senso de arrependimento e de retorno ao nosso Deus. Mesmo diante de todos aqueles flagelos, mesmo sentindo a dor mais intensa, os homens morderam a língua, mas não se vergaram diante de Deus e morreram impenitentes, morreram nos seus pecados e foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo o sempre. Por causa da dureza do seu coração, do ódio a Deus, da ingratidão e da cegueira com relação ao estado deles. Queridos, milhares vão morrer por conta dessa pandemia. Outros milhares vão morrer por conta de outros flagelos, de outras calamidades que Deus vai trazer sobre o mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Portanto, examine o seu coração para que você não seja como estes que não vão se arrepender, por mais intensa e pesada que seja a mão de Deus sobre eles. Examine o seu coração. Arrependa-se das suas obras enquanto você pode. Se você tem vivido uma vida de pecado, de imoralidade, de feitiçaria, bruxaria, de idolatria, de buscar outros deuses, arrependa-se disso agora. Largue estas coisas. Se arrependa das obras de suas mãos e se volte para Deus humildemente, pedindo que Ele perdoe os seus pecados, pedindo que Ele lhe aceite, que Ele lhe justifique em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus, que na cruz do Calvário morreu para que pudéssemos ter perdão. Você que é crente em Jesus Cristo, que já professa a fé em Jesus Cristo, cuidado que não haja em nenhum de nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Mas se volte para Deus em arrependimento, examine seu coração todo dia, confie na obra completa de Cristo e nele tenha a paz que o nosso coração tanto precisa nesses dias terríveis. Deixe-me orar com você nesse instante, terminando esse encontro. Pai querido, perdão pela dureza do nosso coração, perdão pelo ódio que o nosso coração abriga contra ti, perdão pelas blasfêmias, perdão, ó Deus, pela rebelião, pela revolta que te enfrenta, perdão porque o desejo do nosso coração é nunca se curvar diante de ti. Mas eu peço, ó Deus, que na tua graça tu quebres o nosso coração, tu nos humilhes, que tu nos sondes, que o Senhor toque no mais íntimo do nosso ser, para que nós abandonemos a nossa arrogância, o nosso orgulho, a dureza de coração e nos voltemos humildemente para ti. Eu oro por aqueles que já são crentes em Jesus, mas que ainda permanecem em obras que te desagradam,
Que esse seja um momento de arrependimento, avivamento, quebrantamento da parte do teu povo. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus, que humildemente obedeceu ao Senhor e se entregou naquela cruz por nós. Em nome dele, amém. Deus abençoe sua vida. Espero que essa devocional tenha sido útil para que você enfrente esses dias difíceis pelos quais nós estamos passando. Deus te abençoe.